Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas, desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década. É uma série de videoaulas sobre matemática. Matemática é o grande terror de muitas pessoas, né? E você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer Enem, concursos públicos. Cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos. E essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática. Ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa, aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho. É muito conteúdo realmente. E essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497. Mas com a autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube uma promoção que beira o inacreditável. Por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso. Se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui. Tá legal? Aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável. Vamos então à nossa aula de demonstração de hoje. Um excelente estudo a todos. Muito bem, então na aula passada nós vimos aí as regras do sistema de numeração romano. Agora nós vamos conhecer um pouquinho o sistema de numeração decimal. Esse é um tipo de aula, pessoal, que não precisa você memorizar muita coisa. Você só precisa entender algo que a gente já faz no nosso dia a dia. Em algum momento do nosso estudo a gente acabou aprendendo e no dia a dia a gente já faz naturalmente, ok? Mas para que o nosso estudo fique completo, é bom que a gente fale. Então vamos lá. O Brasil, assim como a maioria dos países, utiliza um sistema de numeração indo-arábico, que é um sistema decimal. A palavra decimal tem sua origem na palavra latina decim, que significa 10, ou seja, os agrupamentos são sempre feitos de 10 em 10. E é por isso que o sistema ele é decimal. As principais características do sistema decimal. Primeiro, o sistema é formado por 10 símbolos, e com estes pode-se escrever qualquer número, por maior que seja. Então, nós temos aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Com estes símbolos, nós podemos escrever qualquer número, formando, dependendo das combinações, nós formamos qualquer número independente, ou seja, é infinito, né, o que nós podemos fazer. Outra característica é que o sistema decimal ele é posicional. O que significa isso? Dependendo da posição que ocupa no numeral, o mesmo símbolo, ele representa valores diferentes. Isso aqui é bem lógico, né? Por exemplo, eu tenho o número 253. Então, o que representa aqui? 253. Agora, esse número ele é diferente, por exemplo, do 352. Observa que no primeiro número, o 2 é o primeiro, aqui o 2 é o último, o 5 permaneceu do mesmo, eu só troquei a posição do 2 com o 3. Veja que eu formo um número totalmente diferente, isso porque o sistema decimal ele é posicional. Uma outra característica é que o sistema decimal ele utiliza o zero para indicar casa vazia dentre os agrupamentos de 10 do número considerado. Por exemplo, eu tenho o 101, se você não colocasse o zero aqui, ia ficar como? Ia ficar 11, né? Então, quer dizer, quando você tem uma casa, entre aspas, vazia, você coloca o 1 para preencher e para dar a ideia real daquilo ali. Quer dizer, você não colocou nada na parte aqui das dezenas, mas o zero representa exatamente isso porque está vazio. 805 da mesma forma. Se você não colocasse o zero, ia ficar 85. O zero está indicando aí o seguinte, que na casa das dezenas não tem nada, né? E por não ter nada, você vai ler o quê? Você lê a centena e você lê a unidade. E a dezena fica só posicional, só para indicar que ali existe uma posição e assim você ter uma facilidade de leitura do número, ok? Então essa é mais uma das características aí do sistema decimal. Então vamos ver aqui o valor posicional. O valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número.
Por exemplo, no número 26, o valor do algarismo é 2, do algarismo 2 é 2 vezes 10, ou seja, ele representa 20 unidades. Ó. O número 26, o 2, ele representa 20 unidades, porque ele ocupa a posição ou a ordem das dezenas. No número 263, o valor do algarismo 2 é 2 vezes 100, ou seja, 200 unidades. Veja, aqui é 2 vezes 10, representa 20 unidades. Aqui já representa 200 unidades, porque ele ocupa a posição ou ordem das centenas. Agora, no número 2635, o número do algarismo 2 é 2 vezes 1000, ou seja, 2000 unidades, porque ele ocupa a posição ou ordem das unidades de milhar. Assim, dessa forma, nós temos o seguinte. O número, por exemplo, 5627 vai representar o número 5.627. Espero que você esteja gostando dessa aula. Não esquece de me ajudar aí no canal, dando um like no vídeo, se você estiver gostando. Inscreva-se no canal clicando no botão inscreva-se. Aí você recebe aviso sempre que uma nova aula é publicada. E se tiver dúvidas, críticas, sugestões e elogios, por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo. Vamos seguir com a nossa aula. Então, a primeira posição, ou a primeira ordem, representa 7 unidades. O 2 representa a segunda posição, ou também chamado de segunda ordem, representa 2 dezenas, ou seja, é 2 vezes 10, ou ainda 20 unidades, entendido? Por isso que você lê 27, é porque aqui eu estou na ordem das dezenas, e ele representa 2 dezenas, ou seja, 2 vezes 10. Você multiplica, então, dá 20 unidades. Aqui eu tenho o 6, está na terceira posição, sempre contando da direita para a esquerda, na terceira posição ou terceira ordem. Então, nós temos aqui 6 centenas, ou seja, 6 vezes 100, ou ainda 600 unidades. E o 50, o 5, aliás, representa a quarta posição. Então, primeira, segunda, terceira e quarta posição. A quarta posição ou quarta ordem, representando, portanto, 5 unidades de milhar, ou seja, 5 vezes 1000 ou 5.000 unidades. Continuando, então temos então o seguinte quadro de posição ou de ordens. O que é importante você entender aqui nessa aula é exatamente isso que nós vamos falar agora. Olha só. Eu tenho aqui um quadro em que nós vamos representar pelo menos até a 10ª ordem, e é isso que representa e que você precisa entender na hora da leitura de qualquer número. Então vamos lá. A primeira ordem, ela representa a unidade simples. A segunda ordem representa a ordem das dezenas de unidades simples. A terceira ordem representa as centenas de unidades simples. E a quarta ordem representa a unidade de milhar. Então aqui eu tenho centenas de unidades simples, dezenas de unidades simples, unidade simples, e agora eu tenho, por exemplo, aqui unidades de milhar. A quinta ordem, dezenas de milhar, a sexta ordem, centenas de milhar, e aí vai a sétima ordem, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e unidade de bilhão, e assim vai crescendo infinitamente, ok? Você pode observar que eles estão agrupados. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. Então, pelo quadro de ordem que apresentamos, nós temos o seguinte. Por exemplo, eu tenho 48 aqui, 0,25. Veja que eu separei aqui, ó, 3 aqui. Então, nesse caso, eu vou ter o seguinte, ó, dezena de milhar, é representado pelo 4. O M, unidade de milhar, eu tenho o 8. Aí eu tenho centena, o 0. Eu tenho a dezena, o 2. E eu tenho a unidade aqui, o 5. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, sempre aqui, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Aí vem seguindo a ordem aqui, ó. Dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e etc. Então, eu tenho, por exemplo, esse número, como é que eu leio? Veja, eu posso ler da seguinte forma aqui, ó. Eu tenho 4 dezenas, ó, 4 dezenas de milhar, tá vendo? Ó, 4 dezenas de milhar, mais 8 unidades de milhar,
mais 2 dezenas mais 5. Ou ainda, você pode ler da seguinte forma: 40.000 mais 80.000 mais 20 mais 5. Ou ainda você pode ler da seguinte forma: 4 vezes 10.000, tá vendo? 8 mais 8 vezes 1.000 mais 2 vezes 10 mais 5. Ou seja, 48.025. Então, é muito importante que você entenda aqui nesse sistema a leitura e a ordem que cada dígito apresenta para que você possa fazer uma leitura correta. Na próxima aula, a gente vai continuar exatamente aqui de onde nós paramos, é só para que o vídeo não possa ficar muito longo. Então, até a próxima aula. Que bom que você nos acompanhou até o final, nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática, nessa parceria que temos com o colega Manuel Jailton. Lembrando que esta é uma formação completa, que aborda desde os fundamentos da matemática, matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio. São 1.071 videoaulas baseadas no método Ágora, que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jailton, um método inédito no Brasil, com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática. Um curso desses, completo, com suporte a dúvidas, certificado, normalmente custa bem caro. Nosso preço normal desse curso, para acesso vitalício às 1.071 videoaulas, é de R$ 497. Mas conversei com o professor Jailton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam aprender, perder o medo da matemática e aprender de verdade. E esse preço é de R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É um pagamento único. Você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso. Todas as informações, lista das 1.071 videoaulas, como fazer a inscrição, como é o acesso, garantias de acesso, tudo detalhado, é só acessar esse endereço aqui, tá legal? Mas aproveite, não espere muito, que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios e ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Compartilhe e indique através das redes sociais de vocês. Quanto mais compartilhamentos, comentários e visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática.